Vamos falar de um momento decisivo e bem controverso da nossa história econômica. O plano que o Brasil adotou lá nos anos 60 para tentar domar uma inflação que estava simplesmente fora de controle. E quando a gente fala fora de controle, não é exagero. Pensa só, no começo de 1964, a inflação anual no Brasil estava batendo na casa dos 100%. Isso quer dizer que os preços, na prática, dobravam de um ano para o outro. A situação era gravíssima, o país estava à beira de um colapso e alguma coisa drástica precisava ser feita. Para a gente entender essa história complexa, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai mergulhar na crise para entender por que o plano foi necessário. Depois, vamos conhecer o tal do PAEG, a solução que foi colocada na mesa. Aí vem a parte difícil, o remédio amargo que ele aplicou. Em seguida, a gente bota na balança os resultados, os sucessos e os sacrifícios. E por fim, vamos refletir sobre o legado de tudo isso, que gera debate até hoje. Então, vamos começar pelo começo, né? Para entender a lógica por trás de um plano tão duro, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para aquele Brasil de antes de 64, que vivia um verdadeiro caos na economia. A economia estava travada. Para se ter uma ideia, em 1963, o crescimento foi de só 0,6%. Pensa bem, estagnação econômica e inflação galopante, ao mesmo tempo. É a pior combinação que se pode imaginar. O cenário pedia, ou melhor, exigia uma intervenção radical. E essa intervenção veio com o novo governo. A resposta para a crise foi um programa econômico bem abrangente, bem impactante, o famoso PAG. O nome oficial era esse aí, Programa de Ação Econômica do Governo. O PAEG foi a grande estrela do novo Ministério da Economia, que era comandado por duas figuras-chave, Roberto Campos e Octávio Gouveia de Bulhões. O objetivo deles era ambicioso, era basicamente reescrever as regras do jogo da economia brasileira. E eles não queriam pouca coisa, não. O plano não era só para frear a inflação, era um pacote completo. Queriam reativar a indústria, consertar as contas externas, modernizar a economia, tudo ao mesmo tempo. Era uma reformulação geral. E aqui está o pulo do gato do PAEG, o que tornava diferente. A maioria dos economistas na época diria que a inflação era causada pelo governo imprimindo dinheiro demais. Mas os criadores do plano tinham um diagnóstico diferente, um pouco heterodoxo. Para eles, a inflação era, na verdade, o sintoma de uma briga, um conflito político pela distribuição de renda no país. Essa visão mudava completamente a forma de atacar o problema. Bom, e para curar uma doença tão grave, o governo aplicou o que ficou conhecido como um remédio amargo. Foi um ataque em 3 frentes principais para tentar estancar a crise. Então, na prática, o plano se apoiava num tripé. Primeiro, o governo cortou os próprios gastos. Segundo, fechou a torneira do crédito, tornando mais caro e difícil para as empresas pegarem dinheiro emprestado. E terceiro, a medida mais polêmica de todas. O governo interveio diretamente nos reajustes de salários, para tentar quebrar o ciclo vicioso da inflação. De todas essas ações, nenhuma foi tão debatida, tão sentida na pele pela população, quanto essa nova política salarial. Ela virou o grande símbolo do sacrifício que o plano exigiu de muita gente. E o impacto foi brutal. A nova fórmula de reajuste simplesmente não dava conta de repor o que a inflação comia. O resultado? Uma queda violenta no poder de compra do trabalhador. Em só 3 anos, o valor real do salário mínimo, ou seja, o que ele de fato conseguia comprar, desabou quase 30%. Ok, o remédio foi amargo. Mas o paciente melhorou? Será que a estratégia funcionou? Vamos analisar agora os resultados. O plano atingiu os objetivos? E, principalmente, a que custo? Olha, no seu objetivo principal, que era derrubar a inflação, não dá para negar, o PAEG foi um sucesso. A inflação, que, como a gente viu, beirava os 100%, caiu de forma impressionante. Em 1967 já estava na casa dos 25%. Aquela espiral de preços foi de fato controlada. Só que esse sucesso teve um preço altíssimo. E um preço que foi pago logo de cara. As medidas de austeridade, em especial o aperto no crédito, foram tão fortes que jogaram a indústria brasileira numa recessão profunda em 1965. A produção simplesmente parou. A gente consegue ver direitinho o que aconteceu olhando para os números do crédito. No final de 64, o governo pisou no freio com tudo. O crédito real encolheu. Foi um choque de propósito para desaquecer a economia. Só lá pela metade de 65 é que essa política começou a ser relaxada e aí sim a recuperação pôde começar. E como em toda a crise, a conta não chegou igual para todo mundo.
As pequenas e médias empresas, que dependiam mais de crédito para sobreviver, foram as que mais sofreram. O número de falências nesse grupo mais que dobrou. Já as grandes sentiram mais menos. E, curiosamente, teve um setor que bombou. A agricultura teve um ano espetacular em 65, o que segurou as pontas e evitou que a economia afundasse ainda mais. E tudo isso nos traz para a grande questão. Qual é o saldo final do PAEG? A estabilidade que ele trouxe valeu o custo social e econômico que foi pago? Esse é um debate que, sinceramente, não tem resposta fácil e continua até hoje. Um dos custos mais duradouros foi, sem dúvida, o social. A estabilização não beneficiou a todos por igual. Na década seguinte ao plano, a fatia da renda nacional que ia para os 50% mais pobres da população, na verdade, diminuiu. Ou seja, a desigualdade no país aumentou. E o custo econômico também foi bem profundo. A recessão que o plano causou abriu uma espécie de buraco na capacidade de produção do Brasil. Essa perda de crescimento, que os economistas estimam em cerca de 7% do PIB, demorou 10 anos para ser recuperada. Mas, para sermos justos, a história não é só de perdas. O PAEG foi muito mais que um plano anti-inflação. Ele também fez reformas institucionais gigantescas que modernizaram o Estado brasileiro. A criação do Banco Central, por exemplo, e do BNH, o Banco Nacional da Habitação, são legados dessa época que mudaram a cara do país. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. O caso do PAEG nos força a pensar num dos maiores dilemas da política econômica que vale até hoje. Qual é o limite do sacrifício social que se pode pedir em nome da estabilidade? A história do Brasil nos anos 60 mostra que a resposta para isso é tudo menos simples.